Estamos começando mais um PodArc e hoje eu recebo dois amigos, Flávio Antoniali, que é meu xará, e o Thiago Trentin. Vamos começar pelo modernismo de Flávio Antoniali, que é um arquiteto. Depois eu falo um pouco sobre o escritório de arquitetura dele, mas define para mim, Flávio, o que é modernismo na sua concepção. Flávio, eu acredito na arquitetura modernista porque ela traz linhas mais retas, né? É a história do menos é mais, né? Então a gente procura soluções para evitar esses adornos, ficar carregando a arquitetura, né? O visual, a estética da arquitetura. Então a gente acredita muito nessa arquitetura aí, que ela acaba sendo mais limpa, né? Visualmente, né? São poucos elementos que a gente utiliza, procura sempre ângulos mais retos, né? Do que fazer curvas ou algo do tipo. E também a questão de a estrutura da obra, ela já nasce, né? A estética da casa ou a estética da obra, ela já nasce desde a fundação. A gente já pensa o projeto visualizando o resultado final. Então, muitas coisas precisam ser resolvidas, muitos detalhes precisam ser resolvidos, enquanto está na fundação da casa, né, ou na fundação da obra. Agora eu vou passar a pergunta para o engenheiro, que é o Thiago Trentin. Thiago, uma obra modernista dá mais trabalho ou menos trabalho? Uma obra modernista é até gostosa de você trabalhar, né, para o engenheiro. Principalmente o engenheiro calculista, igual eu, né? Porque ela te traz muitos desafios. E ela usa muito o concreto armado, então bastante de concreto armado, algumas peças bem esbeltas que são finas, né? Então, e esse menos é mais que o Flávio colocou. Então, você tem uma particularidade que ela envolve o todo, utiliza a estrutura para ela ficar bonita também, né? O Flávio pode colocar. Depois do ponto de vista dele, do que estou chamando aí, da estrutura fazer parte da obra. Então, com o Flávio, acho que já foram mais de 4 ou 5 projetos nesse estilo, né? Eu me lembro de foi uma casa aqui em Araçatuba, que eu fiquei até achando, cara, mas será que o pé direito não está muito baixo? Muito baixo o pé direito e tal. Aí o Flávio me posicionou, não, ó, como a casa é muito estreita, se a gente aumenta muito o pé direito, ia ficar estranho. Verticaliza. Então, a hora que ficou no pé direito certo, a casa ficou aconchegante. E tinha esse estilo modernista. Então, vai trocando essa ideia. Falando então em modernismo e escritório, você é arquiteto formado pela UEL, por Londrina, é isso? Por Londrina, isso mesmo. E o escritório de vocês chama AP? AP Arquitetura. O A de Antoniali. E P de Pontes. Pontes, que é da minha sócia Vivian Pontes. Que é sócia, um beijo para você, Vivian. Ela também é formada por Londrina. Mas vocês fizeram... Eu fiz o ela fez o Unifil. Mas no mesmo período? Não. Mesmo vocês período. Se encontraram em Londrina? Mesmo período. A Vivian entrou um ano depois, ela se formou um ano depois que eu. E a Vivian seguiu o caminho dela, eu segui o meu, né? Antes a gente fazia a parceria. Ela tinha o escritório dela, que ela assinava o nome dela, Vivian Pontes, em Birigui. Eu tinha montado meu escritório em Araçatuba, que eu assinava o meu nome, Flávio Antoniali, aqui. E daí nós resolvemos montar essa parceria. Eu gosto muito da parte de obra, então dentro do escritório, toda essa parte referente à execução mesmo. Na verdade, é mais uma verificação, é um acompanhamento, né? A gente não faz a execução da obra, a gente tem nossos parceiros, como o Thiago é um dos parceiros, né, que executam as obras para a gente. Mas a gente faz essa verificação da obra, né? Verificação se o projeto está sendo executado de acordo com o que foi pensado, que foi projetado. E a Vivian já entra mais em interiores. Isso. Mas o acompanhamento... A Vivian faz mais esse acompanhamento do cliente nas lojas, né? Nos parceiros que nós temos. Que nós podemos chamar quase que de finalização? Sim. Mas nós fazemos lá no escritório o projeto completo que a gente fala. Então, a gente faz a concepção arquitetônica, né, da obra, e daí logo em sequência a gente já faz o projeto de interiores. O projeto de interiores envolve, não é só decoração, né?
ele envolve toda a parte de acabamento, de piso, todos os detalhes de uma bancada, de uma marmoraria, toda a marcenaria, mobiliário, né? Então, iluminação, projeto luminotécnico, né? Todos os pontos elétricos, pontos hidráulicos, a gente especifica tudo isso no projeto. Então, enquanto a gente está desenvolvendo a parte de documentação legal, né, do projeto executivo para a obra, esse projeto de interiores já está acontecendo. Então, já faz a compatibilização dos dois projetos. Para quê? Para futuramente não ter aquela história do quebra aqui, muda ali, né, esqueceu alguma coisa, então o projeto sai mais redondo, né? Então, foi todo pensado. E quando a gente manda esse projeto, né, lá para o escritório do Thiago, onde ele vai fazer todo o cálculo estrutural da casa, ou da obra, a gente já tem esses detalhes arquitetônicos estabelecidos, né? Que isso também é uma característica do modernismo. Eu tenho que pensar tudo antes, como que aquilo vai ser resolvido, né? É a história do menos é mais. Então, às vezes as pessoas olham e falam assim, a casa que está sem muito adorno, acha que é uma arquitetura mais fácil, né? Mais fácil até de execução, né, Thiago? Mas, na verdade, como o Thiago falou, ela dá um pouco mais de trabalho, porque a gente não tem como esconder uma má execução, porque eu não vou vir com nenhum adorno por cima, sobre uma guarnição, uma moldura, alguma coisa do tipo. É mais difícil produzir uma casa assim, Thiago? Construir? A construção, igual o Flávio falou, tem que estar tudo interligado. Então, todos os projetos têm que estar na mesa antes da gente começar. Não que os outros estilos não necessitam dessa combinação, né? Mas como você tem as linhas muito finas, às vezes você tem limitação de forro de gesso, você não pode ter igual eu estava falando do pé direito, você não pode ter um forro de gesso muito alto, então você não pode esconder algumas vigas, alguma coisa. Então tem que prestar bastante atenção. Né? Isso, eu me recordo de alguns projetos, Thiago, que nós fizemos juntos. Era importante assim até prever essa questão do forro de gesso, né, escondendo alguma questão estrutural. Então, a gente tem que pensar qual que vai ser a altura de uma viga que vai ficar em contorno de uma laje em relação a ela com as vigas internas, porque se eu fizer tudo no mesmo nível, depois eu não consigo forrar, essas vigas vão ficar aparecendo. Então, são detalhes muito importantes, né, que no final eles vão estar escondidos. Né? Mas eles precisam ser pensados, muito bem pensados antes, para poder dar um resultado final interessante. Você me disse de cálculo estrutural, vou passar essa pergunta para o Thiago. Define para mim o cálculo estrutural e a sua empresa é uma empresa habilitada para isso. Você tem duas empresas, a Integra Mais e a Mais Construções. Quem que faz esse cálculo estrutural? É uma ou outra ou as duas se fundem para uma solução para o escritório de arquitetura? O cálculo estrutural, como projeto hidrossanitário, projeto elétrico, a parte de projeto é a Integra Mais. Então, a Integra Mais, né, nasceu com esse nome do ponto de vista de integração. De você sempre olhar todos os projetos e não ter problema em obra. Né? Então, essa que é a tarefa da Integra Mais, né? A Mais Construções, ela veio, acredito, de uma necessidade do mercado. O pessoal começou, mas você não executa? Você não faz a obra, tal? Aí eu comecei com a serralheria. Da serralheria, eu me associei ao Rogério Eusébio, que é meu sócio e mestre de obras. Tem uma experiência fantástica aí com obras. E aí, começamos a história aí da Mais Construções. Legal. Ô, Flávio, quanto tempo que tem a sociedade sua com a Vivian? Com a Vivian tem, se eu não me engano, 14 anos. 14, é? E sempre foi em Araçatuba? Sempre em Araçatuba. Sempre em Araçatuba. Hoje, nós estamos meio que vivendo em várias cidades, né? Porque eu estou morando em Rio Preto, né? A Vivian mora em Birigui. E o nosso escritório, a nossa equipe é de Araçatuba. Mas vocês atendem, desculpa te interromper, mas vocês atendem obra também em Rio Preto, também em Birigui, na região? Sim, nós temos obras em Rio Preto, né? Isso até eu acabei mudando e isso abriu a possibilidade da gente ter obras lá também, né? Porque, como eu disse, a gente faz esse acompanhamento da obra, né? Que é importante no caso dos nossos projetos, até para
cuidar desses detalhes construtivos. Mas nós temos obras aqui em Araçatuba, né? A gente está com bastante obra aqui em Araçatuba e na região, né? Guararapes, Birigui, Buritama, né? Nós temos algumas obras em São Paulo, né? Estamos com uma obra em Taubaté também. Então a gente, na verdade, hoje com essa ideia do virtual, né? Do remoto, né? Do remoto, é possível, né? A pandemia trouxe essa possibilidade. Enxergar novas possibilidades. Isso, nós aprendemos muito com a pandemia, né? E antigamente não era bem visto, principalmente aqui para a nossa região, né? Para o interior, essa questão de não ter o contato físico, né? Uma coisa muito comum em São Paulo, mas aqui não. Então, com a pandemia, isso obrigou a gente a ter esse contato remoto, né? E daí isso abriu e expandiu mais possibilidades também no nosso escritório. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre uma obra que foi feita em conjunta com a empresa, ou com as empresas do Thiago e com o escritório de arquitetura do Flávio, mas eu vou fazer uma pergunta polêmica. Chega uma cliente, chega um casal, chega um cliente no seu escritório que não tem a linha do modernismo. Como convencê-lo de que outros traços são mais elegantes ou mais legais? Vocês assumem ou vocês dispensam? Isso não estava programada a pergunta, tá, gente? Mas se eu não fizer uma pergunta polêmica, fica, né? Eu achei ótimo essa pergunta. Eu achei ótima essa pergunta. Vou até olhar para a câmera aqui para responder. Eu acho importante os clientes entenderem que você tem que procurar o arquiteto em função do estilo que o arquiteto oferece, né? Justamente para não ter esses problemas, né? Do cliente aparecer num escritório que trabalha com uma arquitetura mais clássica, neoclássica, e buscar um projeto contemporâneo, um projeto modernista, né? Então, a primeira tarefa, vamos dizer assim, que um cliente de arquitetura tem que fazer é dar um Google, né? Stalkear os arquitetos que tem na cidade e ver com aquele arquiteto que ele mais se identifica. Que é uma identidade de projeto, né? Sim, é uma assinatura, de comunicação, né? Isso, é uma assinatura. Lá a gente busca muito fazer projetos exclusivos, né? Então, a gente evita muito a questão da cópia, né? Da questão de reprodução em massa, né? Então, a gente tenta juntar valor nessa questão da exclusividade. Baseado muito no briefing do cliente, né? Nas expectativas, no perfil, no estilo de vida, né? Sim, mas já aconteceu, né? De cliente chegar no nosso escritório e a gente não conseguir atender o cliente. A gente acaba indicando um escritório amigo, né? Que possa atender o cliente naquele estilo. Mas antes do cliente simplesmente sair do escritório, né? As nossas portas estão sempre abertas, né? Mesmo que o cliente não seja do nosso estilo, a gente senta para fazer uma reunião, para conversar sobre arquitetura, conversar sobre os desejos e também mostrar a possibilidade de um outro estilo arquitetônico, né? Então, já aconteceu do cliente chegar no escritório, ele está com uma arquitetura muito marcante, né? Já decidida, e a gente mostrar, né, como que a gente faz a nossa arquitetura, né, o que nós acreditamos, né? A gente mostra algumas obras que a gente tem de referência, né, a gente mostra alguns arquitetos, né, grandes nomes aí da arquitetura, tanto nacional como internacional, que a gente segue como referência, e o cliente às vezes se identifica, às vezes não, né? Já aconteceu o caso de cliente se identificar e falar, mas eu gosto disso, eu não sabia que eu gostava disso, né? A gente acaba fazendo um projeto para ele com aquelas linhas. E já aconteceu também o oposto, né, do cliente, olha, não, eu prefiro ainda aquele outro tipo de arquitetura, e a gente acha melhor recuar, porque a gente não vai conseguir entregar o que o cliente está precisando, o que ele está desejando no momento. Cada escritório acaba se especializando num tipo de arquitetura, né? Essa questão voltando um pouco na arquitetura modernista, por que a gente tem que pensar em todos os detalhes antes de começar a obra? O Thiago deu o exemplo de uma parede de concreto armado aparente, né? Se a gente vai ter uma parede dessa numa obra, toda a instalação para aquela parede, o que seria a instalação? Todos os pontos elétricos, os pontos hidráulicos, eles precisam estar previstos antes mesmo de cair concreto naquela forma, né?
Porque não tem como a gente cortar a parede de concreto que vai ficar aparente. Né? Então, tá vendo como que o projeto ele antecede? Ele precisa ser muito bem pensado, né? Então nós temos muito mais trabalho antes de iniciar a execução, por conta disso. Quando a gente utiliza molduras ou revestimentos, você acaba escondendo alguma coisa, alguma imperfeição, alguma coisa que precisa ser consertada, é possível fazer essas correções, né? Mas uma arquitetura modernista, tudo tem que ser pensado antes, justamente para evitar. Eu gosto muito de usar o exemplo, quando a pessoa pergunta assim, essa história da arquitetura modernista, eu não entendo, o que é moderno? Porque às vezes as pessoas confundem modernismo, moderno, com contemporâneo, né? A arquitetura contemporânea é uma arquitetura que ela mistura vários estilos. A arquitetura que a gente está vendo hoje é a mais utilizada hoje em dia, é a arquitetura atual, né? A arquitetura modernista ou arquitetura moderna não é tão linear, né? Não ela é se tão linear. aproveita de algumas interferências culturais, inclusive, para montar o seu próprio estilo, né? Sim, você pode identificar numa arquitetura contemporânea elementos modernos, né, modernistas, elementos clássicos, né, elementos provençais, né, ela acaba sendo uma miscelânea de tudo. Né? É lógico que tem que ter uma linguagem, né, tem que ter uma conexão entre esses elementos. Exige muito bom gosto, né, para não ficar uma situação... Não vira uma salada mista, né? Vira uma confusão aí de conceitos, né? E então é possível, mas às vezes os clientes eles não entendem, eles ficam achando que a arquitetura moderna é a arquitetura contemporânea, e não, são estilos diferentes, né? Então a arquitetura moderna, ela precisa a gente precisa evitar esses usos de detalhes, né? De adornos, vamos dizer assim. E eu gosto muito de usar o exemplo do puxador no móvel, né? O princípio do menos é mais, você não pode ter puxador no móvel, certo? E como que eu abro, então, uma gaveta ou uma porta? Né? Então, o papel do arquiteto, o papel do designer, que vai seguir essa linha, né, de pensamento, ele tem que resolver esse problema, que é colocar um puxador numa gaveta ou numa porta, que ele não vai ser identificado como puxador. É uma solução técnica que conversa com a estética. Isso, é isso. E quando a gente faz o link com o estrutural, às vezes acontece assim, a gente não quer tantos pilares, né, Thiago? Como acontece? A gente quer evitar os pilares, né, usando mais os pilotis, que são aqueles pilares redondos, aparentes de concreto, e eles precisam ser posicionados de tal forma que dá um balanço, que dá uma estética interessante. Então, isso exige também do projeto estrutural. Do né? cálculo que aí o Thiago faz. Do cálculo estrutural. Thiago, conta um pouco sobre essa história da Integra Mais e depois a gente vai entrar especificamente numa obra, são várias obras em parceria dos escritórios, mas uma obra específica que eu quero mostrar algumas imagens para ilustrar. Hoje a Integra Mais, ela possui aí no quadro aí de funcionários 2 engenheiros, né? Um arquiteto e eu, né, que coordena todo mundo. Então, a partir do momento que o projeto chega lá para a gente, esse que o Flávio falou de estilo, a gente já conhece um pouquinho o estilo de vários arquitetos parceiros, né? O que gosta, que trabalha, o que não gosta, das soluções que a gente pode dar. Porque o papel principal do engenheiro, igual eu coloquei em outras ocasiões, é resolver problema. Então, chega o projeto para nós, arquitetônico, ele é um problema, porque ele ainda não foi estruturado. Como que essa residência vai parar em pé? Então, esse é o primeiro problema que a gente tem que apontar. Vamos trocar a palavra problema por desafio? Pode ser? Né? Porque senão a gente está falando que o arquiteto é um problema. Só gera problema. Não. O primeiro desafio é que a casa fique em pé. Esse é o desafio. Eu fui político, né, gente? É desafio, né? Aí no caso, a gente estava colocando aí, estava falando dos pilares, lógico, a gente começa a fazer o projeto lançando as cargas, né? Primeiro eu tenho que saber o que vai ter, se é um sobrado, se é uma casa térrea. Lancei essas cargas de pessoas, equipamentos, estrutura e calculo a fundação. E aí sim vem toda a concepção estrutural. Então hoje eu faço a concepção estrutural,
que é a concepção estrutural? Onde vai ter bloco de fundação, onde vai ter pilar, onde vai ter viga. E aí, nesse aí eu faço um parênteses, que o nosso amigo Flávio é muito bom nisso. Ele é o Flávio, ele manda os projetos já com a alocação de pilares. Então tem os seus ajustes, né? Tem seus Porque ajustes. eu não faço cálculo, eu não faço cálculo estrutural. Aí ainda bem que ele não faz o cálculo estrutural. Graças a Deus não faço. Cada um na sua área. Né? Alguns pilares eu aumento, né? Não, tá o pilar lá finito e tal, não. Porque o dele é o estético, né? Essa coisa menos é mais. Ele não, de preferência não coloque pilar para não obstruir. É isso. Isso. Aí eu faço esse lançamento e aí vem todo o detalhamento, né? Aí o projeto estrutural, no caso das casas modernistas, acho que a maioria aqui é concreto armado. Então, o que vai gerar? Vai gerar o quantitativo de concreto, o quantitativo de aço e o quantitativo de formas, que é a madeira, que você tem que ter aí para conter esse concreto e esse aço. Então, esse volume de materiais, ele vai chegar em uns 30%, 40% do valor da obra. Então, depende muito do projetista. Então, tem até as frases, né? A mão pesada, né? No começo, quando você começa a carreira, é assim, né? Então, as primeiras obras, você está lá com a mão mais pesada e acaba dando uma quantidade de quilo de aço alta. Hoje, não acontece isso com a gente, porque além de ter a nossa experiência, a gente tem um programa de cálculo que nos auxilia, que é o EBERIC, né? Então, é assim que funciona a Integra Mais. Existe toda a estrutura, existe aquele receio, né? Será que eu vou conseguir vencer esse vão todo só com 2 pilares, né? Não vou ter que colocar um pilar ao meio? É lógico, quando você não faz o cálculo estrutural, e essa responsabilidade vai ser no executor da obra, né, que vai estar lá executando, ele vai encher de pilares. Né? Ele vai ir pelo mais seguro, né? Ele não vai pelo desafio, né? E pela insegurança. Então, quando a gente faz o cálculo estrutural, eu acho importantíssimo, porque você dimensiona, né, o que é necessário para aquele vão, né, para aquele balanço, para aquele pilar. E uma coisa que também eu aprendi muito na nossa parceria, né, Thiago, que não quer dizer que se eu vou colocar uma viga maior, ou vou colocar uma quantidade de ferro maior, aquela viga vai se tornar mais resistente. Às vezes você aumenta muito o peso da própria estrutura, né? Sim. E essa estrutura ela acaba sofrendo por conta do peso próprio. Então tem que ser muito bem dimensionada para não ter essa sobrecarga da própria estrutura. Equilíbrio. É um equilíbrio. E isso nada mais certo do que um engenheiro calculista para fazer. Gosto de dizer cada um na sua área, né? Então, como eu falei, eu estou lá, eu gosto muito da parte arquitetônica. A minha sócia, Vivian, trabalha muito bem a parte de interiores, né, dos projetos complementares, e daí nós temos uma parceria com o Thiago que faz essa parte do cálculo estrutural. Aí e da construção, né? E da construção também, ele tem essa questão da execução. Porque daí é importante eu tenho um projeto que nasceu de uma concepção arquitetônica, foi todo seguido essa concepção arquitetônica para fazer os acabamentos, o projeto de interiores, o projeto estrutural conversa com esses 2 projetos, né, Thiago? E a execução, ela tem que seguir o que foi projetado. Tem um começo, meio e fim. Tem, é isso. É simples. As pessoas, quando falam de construção, elas até coçam a cabeça, né? Porque o pessoal que já passou por obra vai me entender, né? Tem vários desafios, né? Você mudou a palavra, não é problema, né? São desafios. Surgem vários desafios no decorrer da obra. Mas, se não tiver um bom projeto e não tiver uma boa execução, desculpa, se você tiver um bom projeto, se você tiver uma boa execução, você vai minimizar esses problemas ao máximo. Né? Os problemas surgem quando, né, Thiago, a execução não vai de acordo com o projeto e cria conflitos, né? Criam conflitos. É isso que o Flávio falou, a questão dos materiais, que aí tem um limite, né? Até onde você usa concreto armado e a partir do momento que você vai para a metálica. Porque a estrutura metálica é uma estrutura mais leve e mais resistente em grandes vãos. E ela aceita algumas pequenas deformações, deslocamentos.
O que o concreto já não aceita. E aí, dependendo do vão que você tem, do balanço que você tem, aí a gente conversa, fala, ó, não vai dar para fazer em concreto armado. Então tem que ter essa conversa, né, entre todos os profissionais, porque por enquanto a gente está projetando. A hora que chegar lá na obra, tal, o projeto está certinho, tal, tem a execução. Nessa execução também tem que ter essa conversa. Então, se não tiver essa troca de ideias, entrando já na construção, você não sai obra. Legal. Falando em construção, nós vamos trazer aí uma ilustração. Vou pedir para a nossa equipe colocar o insert. Essa obra que a gente está vendo aí é aqui em Araçatuba e é uma parceria do escritório do Flávio e da Vivian, a P Arquitetura, com a Integra Mais e também com a Mais Construção. É isso? Você fez cálculos e o grande desafio era um terreno estreito. É isso? O desafio estava maior para a arquitetura ou para a engenharia? Ou é meio que pau a pau? O edifício, né, o edifício Duque de Caxias, ele começou aí os projetos, o Flávio deve ter começado antes, mas eu comecei a trabalhar nele em 2019, né? Então já faz aí 4, 5 anos, né, de trabalho. São quantos andares? 4 tipos, o térreo e o subsolo, é isso, né? Isso, Aí esse edifício nós fizemos toda a parte estrutural, toda a parte hidráulica e toda a parte elétrica, né? Agora, aí passou-se o tempo, né? Tivemos um grande tempo de aprovação na prefeitura. No momento que saiu da prefeitura, a cliente nos procurou, a gente fez o orçamento e ela decidiu fechar com a gente, né? Pela indicação do Flávio, tudo. E aí, qual que é o nosso diferencial? Da mesma maneira que na Integra Mais, na Mais Construções, a gente tem corpo técnico, né? Que eu e o Flávio estavam conversando nos bastidores. Esse corpo técnico é muito importante. Para quê? Para fazer a leitura dos projetos, para explicar para a equipe que vai executar. Então, tudo isso daí integrado com os projetos que nasceram lá da nossa parceria durante aí uns 3 anos de projeto, né? Sim, acredito que sim. Isso. Então, para mostrar essa troca de ideias. Então, teve troca de ideias minha do Flávio lá no começo, agora está tendo troca de ideias minha do Flávio, do Rogério, que está lá na obra, e assim a gente consegue, no jargão da construção, tocar, né? Tocar a obra. Tocar a obra. É isso aí. Tá. E aí esse projeto, falando especificamente do projeto, Flávio, um terreno estreito, não tem o que fazer, né? É a realidade, né? Ele existe, e aí o cliente vem com um desafio para vocês. E aí esse desafio, vocês, baseado na expectativa do cliente, é um prédio de 4 andares, é isso? Isso, é um prédio residencial, né? Quando o cliente nos procurou, já era cliente do escritório e a gente já tinha feito outros projetos, né, juntos. E ele chegou com esse desafio, né? Eu adoro desafio, Flávio, para ser bem sincero. Mas olha a importância da gente falar problema e desafio. Porque quando você é desafiado... Eu adoro, eu acho que todos os profissionais adoram um desafio, né? É um estímulo da profissão, né? Hoje, assim, o que me encanta na arquitetura é o desafio de fazer algo diferente, é o desafio de criar algo, uma solução inesperada, né? E ter essa reação do público que vê aquela obra ou do usuário, né? Então, isso é o que me dá uma sensação boa, assim, sabe? Uma realização, né? Então, esse cliente, ele nos procurou e chegou com esse desafio, que era um terreno muito estreito, né? Com uma proposta de fazer 9 apartamentos de 2 quartos, né? Apartamentos destinados a um público mais jovem, né? Um público de estudantes, isso. E daí nós escutamos, fizemos um briefing, né, junto com ele, vendo todas as necessidades que eles desejavam para aquele empreendimento, e a gente fez uma proposta diferente do que eles tinham nos pedido inicialmente, né? Então, em vez de fazer 9 apartamentos,
de 2 quartos, que foi o que eles pediram. Nós acabamos fazendo 10 apartamentos, né, sendo que são 6 apartamentos de 2 quartos e mais 4 apartamentos duplex de 1 quarto. Né? Então nós viemos com uma proposta inusitada para ele, que valorizou o empreendimento dele. Agora ele tem 2 opções de público, né? Perfis de público para utilização da... Isso, perfis. E ele adorou a proposta. Então, inicialmente ele queria que fosse um edifício de 3 andares, então nós teríamos um subsolo para garagem, né? O térreo com espaço comercial e acesso ao edifício, né? E mais 3 andares de residencial. Então nós fizemos, nessa nova proposta, nós fizemos o subsolo, a parte térrea, que acabou ficando com espaço comercial na frente, e o fundo, uma área de convívio do próprio prédio, né? E daí nós fizemos, são 3 andares residenciais e mais a cobertura, que nada mais é que o duplex, né? Então nós temos, no meio do edifício, nós temos os 4 apartamentos duplex. Então, o primeiro conjunto de 2 apartamentos duplex nós temos no primeiro e no segundo andar, né? E o segundo conjunto no terceiro e no quarto andar. Então, isso deu uma dinâmica na construção, na fachada, né? Alternando um pouco a questão das aberturas. Isso trouxe um conceito, uma estética interessante para essa fachada. E está numa linha modernista. Está numa linha modernista, né? A fachada, a gente fez uma fachada cega, né? O que é uma fachada cega? Que não tem nenhuma abertura frontal, né? Mas por conta do terreno, aí vem os desafios, né? Então a ideia é uma proposta de uma fachada cega, mas o terreno é estreito, a gente teve que fazer uma abertura para atender uma lavanderia para frente do edifício. Então a gente resolveu camuflar essa abertura utilizando um elemento vazado, que é conhecido como cobogó, é o famoso elemento vazado brasileiro, e daí a gente utilizou isso também na fachada. Então são elementos que eles são pensados para resolver desafios, né? E isso já traz a estética do prédio, né? Na outra fachada, nós temos todas as aberturas que ficam todas voltadas para a Avenida Pompeu de Toledo, que seria uma vista interessante, né, para os moradores, mas ao mesmo tempo nós temos a fachada norte, onde tem maior incidência de sol. Então a solução foi trabalhar com alguns elementos que imitam brises, né, para bloquear essa incidência do sol na fachada, né, e amenizar um pouco essa questão da insolação. Então, está vendo como são elementos que os desafios vão pedindo elementos para solucionar esses desafios, né? Vocês viram que nós estamos mostrando aí algumas imagens do projeto, mas nós falamos aí de arquitetura, né? E aí ele entrou no lado numa solução para lavanderia, aí estudar para ver a incidência do sol. Então isso tudo é muito importante, está tudo muito relacionado ao estudo da arquitetura e soluções de projeto, né? Sim, sim. Eu acho importantíssimo isso, né? Você pensa, né, em todos os pontos da arquitetura, né? Não é só na parte estética, não é só na questão financeira. É o conforto, né? É tudo, conforto, visual, né? A sensação da pessoa utilizando o ambiente, né? Qual que é a vista que ela vai ter, né, do interno para o externo, qual que é a vista do externo para o interno, também tem toda essa relação, né, que a gente precisa estudar. Isso a gente leva muito em consideração quando nós estamos ainda trabalhando ali na questão da planta, né? A planta do empreendimento, né, da obra, ela já vai surgindo ali. A gente já tem esse poder, né? O arquiteto tem esse poder de ter uma visão tridimensional, né? Então, o arquiteto vê ali um quadrado desenhado num papel, mas na verdade ele está vendo um cubo, né? Ele já consegue ver isso em 3 dimensões, né? A gente tem esse lado mais aguçado. Foi treinado, inclusive, para enxergar isso. Né? Existe o treinamento, né? Você vai aprimorando essas técnicas, né? E daí você consegue facilmente visualizar uma planta de uma casa,
e ver isso em 3D. Não é necessário fazer uma maquete, né? A maquete, ela auxilia a compreensão para o proprietário, né? Para outras pessoas que não têm tanta facilidade nessa visualização 3D. Aí é uma ferramenta fantástica, né? Que veio aí, são programas de modelagem, né? De maquetes, e isso ajuda muito o cliente a entender a concepção do projeto. Legal. Eu vou agradecer, Flávio, pela entrevista, por a gente aprender com você e ao Thiago, novamente, que está aqui conosco, né? E nós ficamos por aqui. Você acompanha todas as publicações, essa entrevista na íntegra, no nosso site www.arquiteturando.com, nas principais plataformas de áudio e vídeo, e aqui nas nossas redes sociais. Até mais.